Deixa eu te falar sobre a Bíblia, a espiritualidade e a administração financeira. Algumas pessoas têm a crença de que uma coisa não se mistura com a outra e lê do engano, porque de fato a Bíblia ela traz princípios para a vida como um todo, inclusive para a administração dos teus negócios. Ela traz princípios, ela traz uma base para que você possa ir bem, fazer um processo bom, bem feito, e que você não caia em armadilhas do dia a dia. Hoje nós temos muitas armadilhas na internet e que, se nós considerássemos os princípios que a Bíblia nos trazem, nós evitaríamos ou teríamos mais cuidado no nosso dia a dia. Eu quero mostrar para você como a Bíblia consegue sim trazer parâmetros para a tua administração financeira. Vamos lá? Um dos princípios que a Bíblia traz e traz muito bem é sobre planejamento e diligência. Muitas pessoas acreditam que não se deve fazer planejamento, mas a Bíblia, muito pelo contrário, traz essa informação e você precisa ter esse cuidado, esse princípio na tua vida. Deixa eu te mostrar. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Esse versículo, ele constata um ponto muito importante. Aquelas pessoas que buscam o enriquecimento rápido, aquele enriquecimento do dia para a noite, elas acabam entrando em negócios muitas vezes ruins, muitas vezes problemático, e que acaba fazendo com que essa pessoa entre na pobreza. Qual é o princípio por trás do provérbio? Ele fala sobre o seguinte: o sucesso financeiro e empresarial, ele exige planejamento cuidadoso e um trabalho árduo. Isso significa diligência, em vez de decisões precipitadas para enriquecimento rápido. Hoje, com o advento da internet, muitas pessoas começaram a ter acesso ao dinheiro rápido, o oferecimento de um dinheiro rápido e fácil. E quando a gente entra nesses tipos de manobra, nós acabamos muitas vezes sendo influenciados a fazer coisas que nós não deveríamos. E isso, biblicamente, se você é uma pessoa cristã, a tua base o cristianismo, você tem que tomar muito cuidado. Você pode ir contra um princípio que a Bíblia mesmo estabelece, entendeu? Então, planejar, ter um trabalho árduo, que de fato você construa uma base forte, você vai ter muito mais sucesso. Planejar financeiramente a tua empresa, tomar cuidado, administrar corretamente as finanças do teu negócio vai fazer você ter uma base forte. É igual aquela parábola que Jesus contou sobre a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. Se você construir a tua casa, a tua riqueza, o teu tua administração financeira na areia, você tende a correr mais riscos na tempestade. Embora seja mais fácil de construir uma casa na areia do que na rocha, quando vir as dificuldades, quando vir os problemas, se ela foi construída no lugar certo, tende a ter mais sucesso financeiro. Então perceba a importância de você estar antenado sobre a forma que você faz a sua administração financeira, o seu planejamento. Outro versículo bem interessante é Provérbios, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco aumentará. Esse provérbio traz aquela questão da ganância. As pessoas, às vezes, são gananciosas nesse processo e acabam entrando em negócios que são furadas, que são erradas, que estão fora daquilo que a palavra de Deus nos traz,
Então você tende a correr muito mais riscos. Ah, José, o fulano de tal, ele teve sucesso. Mas será que ele não passou por todo um processo até chegar onde ele está? Às vezes ele está te oferecendo algo rápido, mas não necessariamente ele passou por esse processo rápido. Então você tem que ter essa consciência e tomar cuidado com as soluções mágicas. Não existe solução mágica. Não existe solução mágica. Existe milagre, mas não existe solução mágica. Tome muito cuidado com as promessas falsas, promessas que podem parecer algo interessante, mas não é. Qual é o princípio por trás de Provérbios capítulo 13, versículo 11? Que a construção de riqueza sustentável, aquela que é duradoura, ela é um processo gradual, é uma construção, é um tijolo por tijolo. Eu sempre falo para muitos empresários que quando você faz a construção da sua empresa, a sua administração financeira, você vai fazer ela de tijolo em tijolo, bem feito, com a base sólida. Isso vai te dar muito mais recurso, vai te dar muito mais força para encaminhar, para andar, para fazer o negócio acontecer. Então ele é um processo gradual e ele requer paciência e consistência. O que que é consistência? Fazer sempre. Não adianta você começar bem, fazer um monte e depois deixar no meio do caminho. Então é um passo a passo, é uma construção, não é atalho. Cuidado, toda vez que alguém oferece um atalho, seja um atalho financeiro, seja um atalho para a tua empresa, você tem que observar muito bem. Às vezes aquela pessoa demorou anos para conseguir conquistar o que ela teve, e aí hoje ela está te prometendo um atalho que na verdade não é um atalho. Então você tem que tomar cuidado com a construção da riqueza, que ela seja sustentável, duradoura, que com o vento ela não venha acabar sendo destruída. Então tome muito cuidado com isso. Em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz que na casa do sábio há depósitos de mantimento e azeite, mas o homem insensato devora tudo o que tem. O que que aqui ele quer trazer? Fazer reserva. Você sabia que esse é um dos assuntos que mais eu trago, inclusive tenho aqui no canal um vídeo falando sobre reserva financeira. Muita gente acaba entendendo que, mas é algo para empresas maiores. Não, é algo para empresas menores também, importantíssimo. É mais importante para a empresa menor. Então, qual é o princípio por trás de criar uma reserva? A sabedoria envolve poupar, a Bíblia está dizendo, e fazer provisões para o futuro. Reserva de emergência, investimentos, enquanto a insensatez leva ao consumo imediato de todos os recursos. Sabe aquele lá, caiu na conta, já gastei tudo? Isso daí é você ir contra um princípio que a Bíblia traz. A Bíblia traz esse princípio de você ter uma reserva, você poupar, você investir. Não comer tudo aquilo de recurso que você recebe, mas separar uma quantia, porque vai haver tempos de fartura e vai ter tempos de não fartura. E esses tempos que não são de fartura, quando você faz uma provisão para o futuro, quando você poupa, o que que acontece? Isso é sabedoria, e é sabedoria da Bíblia. E administração financeira, percebe? Um princípio que veio da Bíblia, um livro muitíssimo antigo, antes da própria administração, percebe? Então, olha o princípio bíblico, o que que ele te diz? O que que eu tenho que seguir na minha vida para prosperar? Falando sobre investimento e usos de recursos. O que que a Bíblia fala sobre investimento e uso de recursos? Vamos lá. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2 diz o seguinte: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, pois você não sabe que calamidade poderia acontecer no mundo. Olha que interessante.
Existe uma frase muito conhecida no mercado financeiro, inclusive dita por Warren Buffett, que diz o seguinte: olha, não coloque todos os ovos na mesma bandeja. Por quê? Se a bandeja cair, você perde todos os ovos. Isso é uma aplicação para investimentos. E olha o que Eclesiastes, a Bíblia, fala há muito tempo, muito mais tempo. Ela já traz essa ideia que você não deve colocar todo o seu dinheiro, todo o seu recurso num lugar só. Você precisa diversificar. A Bíblia está te trazendo esse princípio. Não sou eu, não é uma administração financeira, não é um livro técnico. É a Bíblia. Olha só que importante que ela traz. Qual é o princípio, José? A Bíblia ela incentiva o investimento e a diversificação como forma de gerenciar o risco e garantir retorno a longo prazo. Percebe? É longo prazo. A grande questão diante de muitas pessoas é que ela procura aquilo que é curto prazo, rápido, que tem um de retorno rápido. E na verdade a gente precisaria tomar cuidado com o longo prazo. Lá na frente, em algum momento você vai ficar velho, você não vai ter o mesmo vigor, a mesma energia, por isso que você tem que tomar cuidado para ter bons princípios que vão garantir que o teu futuro seja melhor. E a Bíblia está te trazendo um princípio. Então você precisa diversificar onde você aplica. Diz ali para que você aplique em bons negócios, não em furadas, não em atalhos, mas em coisas reais, que realmente são bons negócios. Então você tem que tomar esse cuidado, não colocar todo o teu investimento num lugar só, para que se acontecer uma crise, todo o teu dinheiro não vá embora. Percebe? A Bíblia está trazendo esse princípio para você. Lucas 16, 1 a 13 fala sobre uma passagem sobre ser um bom administrador dos bens que nos são confiados. Deixa eu mostrar para você. Lucas 16, 1 a 13 diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou para cada um dos seus devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que com os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se você não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha que parábola forte.
muito forte. Inclusive, é uma parábola que você precisa parar, ler e entender. Qual é o princípio por trás dessa parábola? Tudo, tudo o que temos vem de Deus e deve ser administrado de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, não apenas para satisfação pessoal. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu tenha responsabilidade na gestão. Olha só, compliance. A Bíblia fala de compliance, de você tomar cuidado do dinheiro que lhe é garantido. Você que é colaborador, nunca se esqueça que, primeiro, um princípio bíblico, primeiro você toma cuidado do que é dos outros, para que quando você tem o seu, isso não se volte contra você. Eu conheço muita gente que trabalhou mal em seus empregos, e aí quando abriu o seu próprio negócio, o negócio desandou. Então você trabalha bem, primeiro, onde você estiver, agindo naquele princípio de que o que você tiver que fazer, faça para que como se fosse para o seu Senhor. Isso é um princípio de excelência que você vive de vida. Isso é um princípio que você deve utilizar na administração financeira dos seus recursos. Haja com inteligência, haja com sabedoria, sabedoria dos céus sendo apresentada para você. Vamos continuar? Sobre confiança e ética, a Bíblia fala também sobre isso. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Olha que interessante, qual é o princípio? Ao gerenciar um negócio, é importante buscar orientação, sabedoria divina, colocando os planos na mão de Deus. Toda vez, se você é cristão, se a tua base é a palavra de Deus, você precisa ter esse cuidado de andar conforme a sua palavra, de andar, fazer os negócios conforme o princípio da Bíblia. Depois não adianta reclamar que o meu negócio não vai bem, o teu negócio não vai bem porque não segue os princípios. Tem princípio. E eu, quando eu prego isso para você, estou pregando para mim também. Isso é importante, nós seguimos o mesmo princípio que a Bíblia nos traz. Então, quando gerencia o seu negócio, busque orientação, sabedoria, coloque Deus no processo, você vai ver a diferença que vai acontecer no seu negócio. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, como diz em muitas versões. Qual é o princípio? Ela alerta contra a idolatria ao dinheiro. Muita gente tem paixão, amor pelo dinheiro. E as finanças devem ser uma ferramenta e não o foco principal, ou o senhor da vida ou dos negócios. Porque se teu embasamento sempre for o dinheiro, o retorno, a consequência dele, sempre vai ser pesado. Vai ser fora do parâmetro bíblico. Não estou dizendo que você vai deixar a vida financeira de lado. Você vai tomar cuidado com responsabilidade, como eu mostrei até aqui, mas você não vai colocar o peso errado sobre essa área da tua vida. Existe princípio, existe peso que você deve colocar em cada situação. Você tem que tomar esse cuidado. Gente, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, se você percebeu que a palavra de Deus, a espiritualidade, também faz parte na administração financeira da sua vida, seja ela pessoal, seja ela da sua empresa, eu quero convidar você para curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal. Se você quer saber mais sobre, nos acompanhe aqui. Fica com Deus e até a próxima.